Vamos abrir nossas Bíblias? Olha, se existe, cada pregação existe um tema, existe um nome, eu daria um nome dessa pregação essa noite de um enigma para o mundo. O que seria um enigma? Algo que não pode ser decifrado. Então eu vou dar um nome de enigma para o mundo. E nós vamos descobrir o que é um enigma para o mundo. O que é um enigma? Né? Vamos descobrir então a carta de 1 de Pedro. Então, primeira epístola de Pedro. No capítulo 1. Então, 1 de Pedro. No capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Tá? Nós vamos escorrer. O foco da nossa noite, nós vamos falar sobre o versículo 8. Vamos ficar em cima dele. Mas vamos ler do capítulo 1, versículo 1 ao 8, para nós falarmos. Amém? Todo mundo já abriu aí? Tudo certinho? Deixa todos os irmãos abrirem, com calma. Né? Bem tranquilo. Vamos lá. Diz o seguinte, a palavra de Deus para nós. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão de um ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Versículo 8. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Lê o versículo 9 também. Amém? Então olha só. Nós lemos então Pedro escrevendo essa carta para alguns irmãos. Ele começa no versículo 1 falando aos eleitos forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E no versículo 3 ele fala, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus. Então Pedro começa a mostrar para aquele povo, para aqueles cristãos, que havia uma herança nos céus guardada para eles. Uma herança incorruptível, que não havia corrupção nessa herança. Uma herança que não havia corrupção, não havia, era imarcessível, não tinha como você dimensionar essa herança. Então ele começa a falar com aqueles cristãos que havia uma herança para eles nos céus. E o mais interessante, se você pegar aqui no versículo 5 até o versículo 7, você vê que Pedro está falando para um povo cristão dessa redondeza. Eles estavam passando por diversas dificuldades, eles estavam passando por diversos sofrimentos, estavam passando por diversas perdas. Era um povo que estava passando por provações terríveis. Para vocês terem ideia das provações que esse povo estava passando, esse povo que Pedro está comentando aqui é um povo do século I. Século I. O povo cristão naquela época sofreu 3 séculos, 300 anos de perseguição. Esse povo aqui que Pedro está dizendo, do início do século I. E esse povo, para vocês terem ideia, foi um povo que foi perseguido por Nero. Nero era o imperador de Roma. Ele jogou fogo em Roma. E para se livrar da culpa de tudo isso, que as pessoas começaram a verificar isso nele, o que ele fez? Culpou os cristãos por terem feito isso.
E a culpa caiu em quem? O povo cristão. O povo estava sendo perseguido. Para vocês terem ideia da perseguição de Nero, ele chegava a colocar as pessoas crucificadas no jardim dele e tacava fogo. Ele pegava os cristãos que não queriam adorar, tinham naquela época o culto do imperador, as pessoas adoravam o imperador Nero tinha que ser adorado. E aquele que não adorasse o imperador era morto. Então Nero pegava os cristãos, colocava crucificado, preso, e tacava fogo no meio do jardim. Vocês já ouviram muitas vezes na escola, falar com os adolescentes sobre o Coliseu. O Coliseu foi um lugar de martírio de muitos cristãos. Muitos cristãos eram jogados no Coliseu para ser comidos pelos leões. Famílias inteiras ali, cristãos, eram comidos, eram devorados pelas feras, porque não queriam negar a Cristo. Esse povo que Pedro está falando, era um povo que foram jogados das suas casas, perderam todos os valores do mundo, perderam a sua família, perderam tudo aquilo que poderiam, uma vida normal de uma pessoa poderia ter. Eram povos que estavam escondidos nas cavernas, eram povos que perderam o seu lar, perderam familiares queridos, perderam tudo que o mundo poderia dar para eles de bom. Então o povo que Pedro está falando aqui é um povo que estava passando por provações duras. Mas Pedro começa no versículo 8 agora, falar com eles, como a relação deles com Cristo, com o Evangelho, fizeram eles conseguirem suportar esses sofrimentos. Como esse povo conseguiu suportar esse sofrimento? E Pedro começa no versículo 8, mostrar 2 pontos que tem que existir na vida de todo cristão que é regenerado por Cristo. Todo cristão que foi regenerado por Cristo, tem que existir esses sinais que estão no versículo 8. 2 sinais que nós vamos falar. Primeiramente, o primeiro sinal é o amor por Cristo. Vamos ver no versículo 8. Olha só. A quem, não havendo visto, amais. Reparem nisso. Pedro fala com aqueles cristãos que eles não estavam vendo Jesus. Eles não conseguiam ver Jesus pelo olho nu, pelos olhos carnais. Ele diz, olha, vocês não estão vendo, você não haveis visto, mas amais. Esses cristãos, eles tinham vizinhos que moravam perto deles. Aqueles vizinhos não entendiam como aqueles cristãos tinham um coração cheio de amor por Cristo. Como pode ser que uma pessoa aqueles cristãos tinham desejos de sofrer, eles tinham prazer de sofrer por Cristo. Eles tinham um prazer imenso, um amor que enchia o coração deles de um poder sobrenatural, um poder dado de Deus, que fazia com que eles fossem preenchidos. O coração deles era um coração preenchido de amor. Eles tinham prazer em Cristo. E aqueles vizinhos, aqueles cristãos não entendiam isso. E isso se tornava um enigma para esse mundo. As pessoas do mundo não entendiam, não conseguiam entender que amor que era esse que esses cristãos tinham. Que amor que era esse que eles estavam dispostos a morrerem por Cristo. Estavam dispostos a morrerem comidos por bichos, por leões, furados por touros. Naquela época tinha torturas que eles colocavam os cristãos nas rodas, travavam o corpo deles há dias, morriam, se entregavam por amor a Cristo. E muitas vezes aqueles cristãos, os vizinhos deles, os incrédulos, não entendiam que amor que era esse, que poder que levava esse povo a sofrer. E eles tinham prazer, tinham um amor tão grande por Cristo que eles tinham prazer no sofrimento. Era um amor que levavam eles a entregar as suas próprias vidas por Cristo. E isso se tornou um enigma. Aqueles homens ímpios não entendiam o porquê que aquelas pessoas faziam isso. Eles não entendiam o porquê, o que levava aqueles cristãos a sofrerem. E os cristãos, Pedro dizia para eles, olha, a sua comunhão com Cristo, versículo 8, a quem não havendo visto, amais. Eles não viam Cristo com os olhos da carne, viam Cristo com os olhos espirituais. Eles tinham prazer em Cristo. Prazer em Cristo. Cristo era tudo para eles. Eles tinham deleite, amavam Cristo de uma forma que não se importavam com essa vida mais. Não se importava se hoje eles morreriam, se amanhã eles tinham dinheiro para comprar alguma coisa para comer. Não se importavam como eles estavam morando debaixo das catacumbas, dentro das catacumbas, que eram dentro de buracos, de cavernas. Passavam dias sem ver a luz do sol, sem poder ver a luz do dia. Dias. E um cristão
não havia um que falava o contrário contra Deus. Um que reclamasse de estar sofrendo, de estar passando privações. Aqueles cristãos, aquele amor por Cristo, preenchia o coração deles de uma forma tremenda. E as pessoas que estavam em volta, os ímpios, não sabiam identificar o porquê, o que levava eles a ter esse amor. E para ser o enigma mais profundo ainda, reparem bem, o segundo sinal que Pedro fala, o primeiro é o amor por Cristo. Por eles amarem a Cristo, eles estavam dispostos a morrerem por Cristo. Agora, o segundo sinal que tem que existir na vida de um cristão regenerado, a alegria em Cristo. Estar alegre em Cristo. Olha só isso. Vamos continuar aqui, ó. Nós vimos aqui a primeira parte do versículo. A quem não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. Aqueles cristãos tinham uma alegria indizível. O que é uma alegria indizível? Não se pode tocar. Uma alegria que não tinha condições de palavras. Eles tinham prazer em sofrer. Eles tinham uma alegria que já era uma coisa absurda eles quererem morrer por Cristo. O amor por Cristo levaria eles a morrer, a serem mortos. Mas agora, eles tinham prazer de sofrer. Eles estavam passando diversos sofrimentos, mas há uma alegria interna. Por fora existia a miséria. A sua miséria, o seu sofrimento era visto. Pessoas que não tinham valor algum. Pessoas que sofriam, passavam privações terríveis, passavam necessidades tremendas, mas tinham uma alegria tão poderosa que eles viviam alegres constantemente. Uma alegria que Pedro descreve para eles, uma alegria indizível. Eram cristãos que estavam debaixo da caverna, não vendo a luz do sol, proibidos de tudo, porque se saísse para fora da caverna, os soldados poderiam pegar eles. E eles tinham uma alegria indizível, uma alegria que não se conta com palavras. Deus derramou no coração deste povo sofredor uma alegria tão tamanha que eles não tinham prazer algum a não ser em Cristo. Eles tinham prazer, mesmo sofrendo neste corpo, mesmo sofrendo nessa vida, eles sabiam que a partir dessa vida aqui eles alcançariam coisas maiores. A alegria deles estava em Cristo, mesmo passando diversas situações. E Pedro continua mostrando isso, que a alegria era o quê? Ele mostra essa alegria, a natureza dessa alegria. Uma natureza da alegria era o quê? Indizível. Olha no versículo 8. A natureza dessa alegria era indizível. O que é uma alegria indizível? Uma alegria que não tem como se explicar. Uma alegria espiritual. Não é como a alegria do mundo. A alegria do mundo corrompe a mente das pessoas. Uma alegria que muitas vezes enche os corações das pessoas e faz com que as pessoas se afastem de Deus. A alegria mundana é uma alegria que preenche os corações das pessoas momentaneamente e as afasta de Cristo. Faz com que elas se distanciem de Cristo. Essa alegria é uma alegria indizível. Não se podia contar por palavras. Eles estavam preenchidos, os seus corações, com esse amor, com essa alegria. E eles tinham prazer que mesmo se eles fossem pegos pelos soldados, eles não negavam a Cristo por nada. Eles tinham prazer de sofrer por Cristo. Eles tinham prazer de sofrer, de mesmo estar passando por todo aquele sofrimento, de saber que Cristo estava com eles. Que Cristo era o pão que eles precisavam. Era o pão da vida. Era o alimento diário que eles necessitavam. Não havia uma palavra que eles falassem contrárias a Cristo. Ora, pense nisso. Além dessa alegria ser indizível, não tem palavras para se falar, Pedro continua no versículo 8. Era uma alegria cheia de glória. Uma alegria que eles sentiam no coração deles, que faziam eles brilhar. Deus derramou uma glória tão tremenda no coração desse povo, desses cristãos, que fez eles brilharem. As pessoas olhavam para eles e viam Cristo neles. Olhavam para eles e viam o brilho da glória de Deus na vida deles. Viam que eles tinham algo diferente. Viam que algo muito espiritual, algo que não é dessa terra, existia na vida deles. Algo que eles não tinham palavras para falar.
Não tinham como explicar que esses cristãos, como eles poderiam enfrentar tudo isso, estarem alegres, estarem felizes, estarem cheios da glória de Deus. Oh, meu Deus! Esses cristãos, eles transbordavam dessa glória. Mesmo passando todas as dificuldades, existia um amor por Cristo e alegria em Cristo. Esse enigma era, as pessoas não conseguiam identificá-lo, porque algo era espiritual, algo que Deus derramou no coração deste povo sofredor, esse povo que estava sofrendo essas provações. Agora eu pergunto a você, esses cristãos do século I sofreram tudo isso, e a igreja de hoje? A igreja de hoje, será que esses sinais que está aqui, está na igreja de hoje? O povo de hoje é um povo cristão que tem alegria no quê? A alegria dos crentes hoje, nós vemos na televisão, em rádio, muitas coisas, a alegria no dinheiro. As pessoas vivem nesta vida para ganhar dinheiro, para ganhar grana. O culto voltado realmente para a pessoa ganhar dinheiro. Não, você vai ser próspero. Não, você vai conseguir casas, você vai conseguir carro. Meu Deus, carro, casas vão passar. A nossa vida vai passar. Hoje nós somos novos. Está todo mundo bonitinho, né? Rostinho limpo. Amanhã vai se passar os anos. A velhice vai chegar. As artroses vão vir, né? As doenças vão vir. E tudo vai ficar para trás. A casa vai ficar para trás. O carro vai ficar para trás. O seu salário vai ficar para trás. O emprego vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. Não vai ter mais como segurar nada. Tudo vai ficar. O que vai restar? E as pessoas hoje em dia, do povo nosso de hoje em dia, cristão de hoje em dia, são cristãos de boca. Cristãos que não conhecem um versículo bíblico. Para essa pessoa, pergunta para ela o que é a salvação, o que é a graça de Deus. As pessoas não sabem, mas sabem falar que querem as coisas. Hoje em dia as pessoas estão apegadas nesse mundo. Não deixam desse mundo por nada, estão agarradas nesse mundo e não larga dele. Tem medo da morte. Tem cristão que tem medo de morrer, meu Deus, irmãos. Tem medo da morte. Tem medo. Vive debaixo de medo. Vive por falta de conhecimento da verdade. Não conhece as Escrituras. Os cristãos hoje, você vê muitos crentes hoje buscando a saúde. Se alegram com a saúde. Mas os homens, os ímpios do mundo também se alegram com a saúde. As pessoas do mundo se alegram também com o dinheiro. E hoje nós estamos vendo crentes, pessoas que se falam, eu sou crente. Crente, até o diabo é crente. Até Satanás é crente. Mais crente do que eu e você junto. Porque ele conhece quem é Deus. Ele sabe quem é Jesus Cristo. E ele treme ao ver Jesus. Ele não quer nem saber de Cristo perto dele. Porque ele é tremendamente trevas. E ele é mais crente do que qualquer um de nós aqui dentro hoje. Qualquer cristão, ele conhece a Deus. Agora, ser cristão é algo sério, meus irmãos. Quem está disposto hoje a negar-se a si mesmo? Tem cristão que fala, mas eu vou na igreja, estou no domingo na igreja, senta no banco da igreja, escuta o pastor falar, escuta várias coisas, vai para casa. Não há mudança de vida. Não há mudança. Que tipo de cristão tem sido eu e você para esse mundo aí fora? Que tipo de cristão tem sido você na sua própria casa, com a sua esposa, com seus filhos? Que tipo de cristã você, minha irmã, tem sido com seu marido, com seus parentes? Que tipo de cristão é você? Você é um cristão nascido de novo? Só com o medo, que eu tenho uma coisa que tem vamos colocar medo, mas um receio muito grande hoje. E tem um monte de gente na igreja hoje que se diz, eu sou salvo, e não entende o que é salvação. Eu sou nascido de novo. Não sabe o que é nascer de novo. Não sabe, o novo nascimento é dado por Deus. Se você no seu coração, você não desejar Deus continuamente, você simplesmente, você não nasceu de novo. O que acontece hoje em dia, os modinhas. As modinhas cristãs. Hoje em dia as modinhas estão em tudo quanto é lugar. As modinhas de se achar, eu não sou crente. Imagina, crente passar por dificuldade.
Ah, meu irmão. Olha a palavra de Deus. Repare bem o que você tem ouvido na rádio, na TV. Será que crente não passa dificuldade? Será que crente não enfrenta as lutas complicadas? Quantos de nós, você aqui hoje na igreja hoje, você tem orado a Deus por tantas coisas, mas muitas vezes Deus parece estar tão longe de você, parece que Deus não tem respondido às suas orações, Deus parece que não se preocupa com você. Não é verdade? Parece que Deus está longe, não escuta aquilo que você tem orado. Deus não quer que o seu povo seja um povo inexperiente, e sim um povo provado, um povo experiente na verdade, na palavra de Deus, um povo que conheça a sua palavra, um crente maduro. Como é que você vai ser um crente maduro? Para ser um crente maduro, eu tenho que me aplicar, eu tenho que conhecer a verdade, eu tenho que saber essa verdade da palavra de Deus. Não adianta ficar parado num banco, sentado em casa, assistindo, todo mundo sabe, a Carminha. Ai, a Carminha. Todo mundo conhece a Carminha da novela. Mas pergunta o versículo bíblico, ninguém sabe. Na hora da dificuldade, a Carminha vai ajudar. Não vai? Vai ou não vai? A Carminha vai ajudar a vencer a dificuldade? A Carminha vai ajudar a vencer o medo? A Carminha vai ajudar a vencer as dificuldades, as lutas? Não vai. Nós temos hoje em dia um monte de crente falando que é cristão. Ah, eu sou crente. Como já falamos, crente até o diabo é. Ser cristão, meu irmão, é renunciar a você mesmo. Esses cristãos do século I, eles negaram a si mesmos. E hoje, será que é diferente para nós? Não. A palavra diz, nós vamos ver já sobre isso. Jesus mesmo dizendo que aquele que quer seguir Ele, tem que negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e siga-me. Nós vamos ver esse texto. O problema de hoje em dia, é que as pessoas querem servir a Deus de qualquer jeito. Querem seguir a Cristo? De qualquer maneira. A graça. O pastor fala aqui mesmo no púlpito quantas vezes sobre a graça de Deus. E como é importante a gente conhecer essa graça. Como é importante de nós vivermos esta graça. Mas hoje em dia as pessoas sabem o que fazem? Acham que a graça de Deus é barata. Acham que a graça de Deus, a graça de Deus já está aí. Mas eu vou viver minha vidinha. E vive nos pecadinhos. Os pecadinhos na mente. Os pecadinhos nas práticas. Escondidinho, ninguém vai ver mesmo. Né? Deus perdoa. Eu vou lá e oro e perdoa. Não tem problema. Não tem problema se eu cometer uma coisinha por debaixo do pano. Não tem problema, porque Deus vai perdoar. Hoje em dia a graça de Deus é vendida de uma forma errada. As pessoas acham que vamos estar debaixo da graça. Está debaixo da graça, podem cometer tudo o que quiserem. E quem é nascido de novo, nunca vai permanecer no erro. Por mais que ele esteja, vivendo no erro, uma hora ele vai acordar. Ele vai acordar para essa vida. Não tem como dizer que serve a Deus e deixar essa carne, esse mundo carnal, dominar a sua vida. Muitas pessoas acham que Deus tem que operar, tem que fazer da forma que ela quer. E muitas vezes, sempre, Deus só faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Nós somos filhos. Filho obedece o pai. Eu canso de falar isso para os meus filhos. Me obedeçam. Eu sou seu pai. A função do filho qual que é? Não é obediência? E muitas vezes nós estamos orando a Deus, estamos clamando, não escutamos a voz de Deus. Quando você clamar a Deus e escutar a sua voz, você pode estar anos orando por alguma coisa. Você pode estar clamando a Deus por diversas coisas. Meu irmão, fique firme. Aceite. Você é de Deus. Talvez você esteja passando uma dificuldade de uma doença, uma luta com os familiares. Olha, Cristo nos chamou a gente para viver rosas. Ai, que lindo! A felicidade do coração cristão é interior. Uma alegria interior. Esses cristãos aqui é prova disso. Eles estavam passando provações muito duras que hoje nós não passamos no nosso país, graças a Deus. Mas vocês sabiam que em outros países, como a Coreia do Norte, que é o primeiro país mais perseguido do mundo,
Se você sair na rua, você falar Jesus, você é metralhado. Você é preso. E eles colocam o eletrochoque nas mãos das pessoas e dão um choque. Até a pessoa negar a Cristo. É proibido falar de Jesus. Proibido. América do Norte. Sabia que existe um país na África do Sul chamado Eritreia, que é um país que proíbe o evangelho fortemente. E esses cristãos que estão lá, existem inúmeros cristãos que estão presos, que morrem por amor a Cristo. Será que eu e você estamos dispostos a morrer por Cristo? E se no nosso país mudar a lei de perseguição acontecer? Eu estou lendo uma coisa na matéria sobre isso, que muita gente hoje não gosta de crente. Falar que é cristão, tem muita gente que não gosta. Hoje nós temos uma bancada cristã hoje no nosso país, que defende o evangelho. E tem muita gente que lá que não tem nada de defensor, tem mais para ver para o seu próprio lado. Mas temos uma bancada cristã. Mas isso um dia pode acabar. E isso, para virar a lei contra, acontecer uma perseguição, é da hora para a noite, do dia para a noite. E aí? Será que eu e você está preparado? Quem está preparado é aquele que nasceu de novo. É aquele que renuncia à sua própria carne. Uma coisinha que existe no nosso mundo hoje, que tem vários cristãos envolvidos nisso. Que está hoje uma modinha na igreja. Sabe o que é? Separação. Todo mundo casou, bonitinho, coisa linda. Esposa linda, marido lindo. Todo mundo muito bonitinho, casado, velho. O Grinaldo está lá na igreja. Que legal, casou. Bonitinho. Passam-se os anos passam. Vai ter que haver a maturidade do casamento. A relação do casal vai ter que existir. Eu vou falar um pouquinho sobre casamento. Mas para entender um pouquinho sobre casamento, Jesus mostrou o quê? Qual o primeiro... Deixa eu ver se a igreja está prestando atenção. Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Legal, isso aí. Transformou água em vinho aonde? Em um? Aí está falando casamento, vou tomar um pouquinho de água e a boca secou. Peraí, Muito bem. Em um casamento. Óbvio, claro. Jesus transformou água em vinho. Como é que eu tenho que amar a minha esposa? Jesus, bem claro, olha como Cristo é tão poderoso. Jesus mostra a igreja como a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Amém? Cadê? Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Todo mundo aqui é a noiva de Cristo? Glória a Jesus. Tem que todo mundo falar glória a Deus, hein? Vamos lá. Nós somos a noiva de Cristo. E Jesus é o quê? O noivo, o esposo. Né? Como que Jesus amou a noiva? Se entregando por ela, na cruz. Meu irmão, se Jesus mostrou se entregar por ela na cruz, qual o dever do homem casado? Cristão. Eu não digo mundano. O mundano está perdido. Já vive perdido. Mas se você é cristão, se você é uma mulher cristã, preste atenção nisso. Se você é um homem cristão casado, você tem que tomar conta da sua esposa, tomar conta da família, se entregar por ela, sentar muitas vezes esposa, preste atenção, olhar olho no olho, olha o seu esposo. Há uma crendice hoje em dia que a mulher se sujeita ao marido. Eu que não vou ser sujeita ao meu marido? Mas nem morta, é um bracinho aqui, né? Nem morta, dondoca. Não vou ser sujeita, não vou ser capacho. Minha irmã, presta atenção, acorda. Ser sujeito ao esposo não é ser capacho. Deus não colocou a mulher para ser capacho. Deus tirou a mulher de Adão como? Tirou a costela do lado direito. A mulher foi feita para andar com o homem, para estar lado a lado com ele, para ser sua companheira, sua ajudadora, para estar junto. E ser submissa é estar o quê? Em submissão, estar junto, caminhando na mesma direção. Não significa que você não tem que dar uma opinião diferente. Não significa que você não tem que discordar de alguma coisa e entrar em comum acordo com o seu esposo. Mas o que acontece hoje em dia? Os casais começam a brigar por tudo. Começam a brigar porque tem uma coisa fora do lugar. Começa a brigar por isso. Começa a brigar por aquilo. E vai. E os filhos estão ali, todo mundo assistindo, olhando as brigas. E vai. Um reco do diabo. Terrível em casa. Uma briga desenfreada. Um fuzuê terrível. Por quê?
dois brucutus que não sabem ouvir a voz de Deus, não sabem sentar-se, abrir a palavra de Deus, orar juntos, não sabem ouvir a voz de Deus, não sabem colocar o casamento diante de Deus, não sabem, não têm um coração aberto para mudar. Cristão que conhece a Cristo está aberto para mudanças. Se você é uma pessoa que não está aberta para mudanças, ore a Deus porque você está realmente com o coração fechado, você não está entendendo a palavra de Deus. Você tem que confiar em Deus. Quando eu tenho confiança em Cristo, eu me entrego a Ele. Eu tenho que acreditar que Deus pode mudar as coisas. Ou não tenho? Deus não pode mudar um casamento? Claro que pode. Deus não pode mudar a mente de um esposo, de uma esposa? Claro que pode. Mas eu tenho que aprender a confiar, crer que Ele pode mudar. Acreditar, se entregar a Cristo, crescer nesse conhecimento de Cristo. O que acontece hoje em dia é que os casais são infantis. Infantis! Casou, meu Deus, mas parece um moleque. Parece um menino. E a esposa parece uma menina, não entende nada sobre casamento. A mulher não entende a mente do homem. E o homem não entende a mente da mulher. E o fuzuê que só. E um monte de casais hoje em dia, infelizmente isso. Pastores, diáconos, separados. Separados. Ah, está separado, normal, ah, que legal. Uma pessoa dessa, separada, largou a esposa, está apto para falar da palavra de Deus, está apto para ensinar algo da palavra de Deus, para ensinar sobre o que é a família. Então, preserve o seu casamento, meu irmão. Cuidado, realmente, segure a sua família. O homem tem que se entregar à sua esposa. E a mulher, ela tem que entender, o homem e a mulher tem que se entender, sentar, se conversar. Eu mesmo pego a minha esposa, olha para mim, vamos conversar aqui, senta aqui. Olho no olho. Conversa, se perdoa. Falou que não devia. Falou coisas que não se deviam ter falado. Se magoa. Deixa a mágoa passar, encher o coração. E vai acontecer problemas lá na frente. Sérios. Então nós somos de Deus. Pessoas cristãs dão testemunho. São vidas preciosas. São pessoas que vivem o amor. Vivem a palavra de Deus. Não adianta ser crente, ser cristão no nome. Eu tenho que viver o que está escrito aqui. Tem ou não tem? Temos. Nós temos infelizmente, Cristo, eu digo felizmente, infelizmente é outra coisa. Cristo nos salvou na cruz, fez nós nascermos de novo. O nosso espírito, ele é nascido de novo. É um espírito que está dentro de uma carne pecaminosa. Essa carne é contaminada pelo pecado. A desgraça do pecado, a maldição do pecado está nesse corpo que nós temos. É um corpo contaminado, um corpo todinho. Tem uma doença nele que se chama pecado, que é uma doença tão terrível, que é mais séria que a AIDS, mais séria que o câncer. O pecado é algo terrível. E se nós nos deixarmos, nós vamos ser dominados por ele. E nós nascemos de novo. Tem muito crente que ainda não nasceu de novo, que ainda não entendeu quem é Cristo, que está na igreja dizendo, ó, glória ao Senhor, mas quando sai da igreja, vive uma vida completamente diferente daquilo que prega, ou daquilo que vem na igreja e que promulga. As pessoas falam, você é cristão? Ah, sou cristão. Mas olha para ele e vê que ele não tem nada de cristão, não tem nada de Deus no coração dele, não nasceu de novo. Se você está assim, você tem que tomar cuidado, olhar, orar a Deus, se arrepender, Deus, clamar, porque o novo nascimento só procede de Deus. Não tem como eu falar que sou de Cristo e não viver o que a palavra de Deus diz para mim viver. Vida cristã é algo sério. Ou eu vivo Cristo ou eu não vivo. Olha só, abre lá em Mateus, continue em João, em 1 Pedro, vamos abrir lá em Mateus 16, 24. Dá uma olhada nesse texto. Olha o que a palavra de Deus nos fala. É a palavra, não é o irmão Marcão, não é o pastor Valdir, não é outro pregador, é a palavra que nos fala.
Olha só. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se negue. Negar-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É algo que eu tenho que renunciar a mim mesmo, as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos, as tendências da carne, e tomar a cruz. E Jesus fala: siga-me. Todo cristão tem que tomar a cruz sobre os seus ombros e seguir Jesus. Não existe evangelho fácil. Evangelho que você chega da igreja e simplesmente senta aqui, ouve a palavra, vai para casa, a vida monótona. Volta, trabalha, vai para a igreja. Evangelho é constante renúncia. Todos os dias. A música mesmo que vocês estão cantando, que nós cantamos, né? Não, meu irmão? Todo dia o pecado vem à sua porta. Será que a gente diz mesmo: eu prefiro Deus, eu sou nascido de Deus, eu sou... A gente canta isso. Cantamos isso na igreja. Mas será que quando o pecado vem à sua porta, será que as tentações quando vem à sua porta, será que quando tudo vem à sua porta, você tem dizido, você tem falado: eu sou de Deus, eu sou nascido de Deus? Você tem confessado a palavra de Deus? Você tem negado você mesmo, negado sua própria vontade? Negar-se a si mesmo é renunciar a você mesmo. Na tradução do grego, quando fala negar-se, significa renunciar-se, abdicar-se, se afastar, negar. Essa carne, meu irmão, ela tem várias vontades, ela tem vários desejos, ela é uma carne contaminada. Qual o fim desse corpo? A morte. Vamos morrer. O fim desse corpo, Deus já decretou lá para Adão: se ele comesse o fruto, ele morreria. Uma morte espiritual e a morte física. É sério isso. Esse corpo vai penar. Não entra no céu carne e sangue. Não entra. Só entra no céu quem é espiritual. E ser espiritual não é só: que bonitinho, olha que cristão bonitinho, está levando a Bíblia debaixo do braço. É um desodorante dele, do cristão, né? Está ali, ó. Está ali, vai para cá, vai para lá com a Bíblia debaixo do braço. Está ali. Que bonitinho, está na igreja, bonitinho, cantando, louvando a Deus. Quando chega em casa, ai meu Deus. Aí ele mostra: ai cristão. Aí ele demonstra que ele é. É em casa que nós mostramos quem somos. É no trabalho que nós demonstramos quem somos. É na escola que demonstramos. Em qualquer lugar que estivermos, nós temos que ser de Cristo. E nós temos que negar a nós mesmos. Negar a nossa própria vontade. Abdicar da vontade nossa. Isso é duro, olha. Quando fala de negar, a si mesmo, o negar a Cristo para o mundo é algo terrível. Para a carne, para a nossa carne, é algo tenebroso. Mas é o distintivo seu, meu irmão. É o distintivo do verdadeiro cristão. Negar-se a si mesmo. E esse negar é algo profundo. É algo de você se entregar aquilo que você sente. Deixar de lado as paixões dessa carne. Achar que tudo tem que ser da sua forma. Tem pessoas que querem mandar em Deus. Deus tem que ser colocado na parede. A gente vê esses ensinamentos. Ensinamentos, posso falar do quem é? Ensinamentos de demônio. Ensinamentos do diabo. Você nunca pode colocar Deus na parede. Preste bem atenção nisso. Deus é Deus. Aonde que a criatura é maior que o Criador? Aonde pode existir isso? Eu coloco Deus na parede. Eu faço Deus fazer o que Ele quiser por mim. Nunca. Deus, Ele só faz a sua vontade. Então eu tenho que ser filho, obediente. Negar a Cristo. Negar a Cristo não. Negar a mim mesmo. Agora sim. Negar a mim mesmo. E servir a Cristo. Eu tenho que negar a mim mesmo. Você tem que aprender a negar a você mesmo. Muitas vezes prometo, falo: Deus,
Amanhã eu vou acordar 4:30 da manhã para orar. Ai, meu irmão. Quando eu vou deitar, acordo. Ai, ó. E muitas vezes sou vencido pela carne. Confesso. Acabo. O sono vence. Mas se não pegar e não levantar logo de uma vez, não orar, não tem tempo para ter comunhão com Deus. Essa carne vai querer o quê? Ela quer dormir, ela quer descansar, ela quer ter um descanso. Ela não quer compromisso com Deus. Então esse espírito nascido de novo, que está dentro de você, você que nasceu de novo verdadeiramente, você que anseia buscar a Deus, que deseja ardentemente servir a Deus, tem que aprender diariamente, negar-se, mudar, estar com o coração aberto para mudanças. Nós temos tantas falhas, somos brigões, queremos mandar nas pessoas. Olha quantos defeitos a carne tem. Somos turrões, bravos, severos, somos taxativos, somos briguentos, falamos mal das pessoas. Quantas coisas existem no interior, no coração. Reparem bem hoje, quantos pecados nós cometemos hoje. Para um pouquinho para você pensar. Quantos pensamentos, muitas vezes errados, nós deixamos a mente voar. Vou lembrar daquele tempo do mundão que eu era. Aquele tempo que eu era do rock, né? Pô, cabelão, pô, que da hora. Se você deixar sua mente fluir, ela vai longe. Ela vai longe, ela vai lembrar de muitas coisas do passado. Ela vai bem lá longe. Aí o cristão fala, não tem problema nenhum. Que custa, né, uma lembrancinha do passado. O que diz 2 Coríntios 5,17, não precisa você abrir, mas 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura, nova. Tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Se passaram, meus irmãos, se passaram, é a verdade. Esta palavra é a verdade. O que se passar dela é mentira. É mentira. Se não está escrito aqui, é pura mentira. Como é que você vai ser um cristão que o mundo olhe para você e veja que tem um enigma em você, que tem algo diferente em você? Como? Se você não for um cristão aplicado em estudar a palavra de Deus. Se você não for um cristão a entender a graça de Deus, entender que Cristo morreu na cruz por você, Ele pagou o preço do seu pecado, Ele fez todas as coisas na cruz, mas agora, para que eu possa entender quem é Cristo, eu tenho que me aplicar. Eu tenho que conhecer essa verdade. É muito difícil, muitas vezes, você está aqui no estudo sexta-feira. Eu mesmo falho de estar aqui. Às vezes estou no trabalho, corrido. Mas se você tem a oportunidade de vir, por que não vem? Por que ao invés de estar em casa assistindo coisa que não se deve na TV, assistir filme de briga, filme que está ali matando um ao outro? Vai ler a Bíblia. Vai entender Deus, vai conhecer a história da igreja, vai conhecer pessoas do passado, como esses cristãos aqui de Pedro, pode voltar lá em Pedro de novo, vai conhecer esses cristãos do passado, que mostraram como ser verdadeiro crente, entregaram as suas vidas por amor a Cristo, receberam de Deus uma alegria tremenda, uma alegria profunda. O que nós fazemos? Que poder que nós temos hoje? Que poder que um cristão hoje? Eu pergunto a você, se você estiver passando a pior adversidade da sua vida, o que você tem feito para lutar contra isso? Falado mal? Questionado Deus? Porque Deus é isso? Oh Deus, por que o Senhor permite isso? Se Deus está permitindo, meu irmão, para que você cresça. Quando Deus permite algo na vida do cristão, para que ele cresça. Eu mesmo tive uma experiência, vai fazer um ano já, lembra, Osmar? Osmar lembra que eu chegava na igreja, vocês lembram disso? Chegava na igreja assim. Ai, meu Deus, o meu joelho rompeu o menisco do joelho. O menisco é a ligação. Isso doía. Eu muitas vezes orava a Deus, Deus, está doendo demais, Deus, está demais. Ia trabalhar assim, arrastando o joelho. E muitas vezes orei, Deus, tu tens o poder de curar. E sofri ali durante um mês direto, estava marcada a cirurgia fazendo do joelho. E às vezes cheguei em casa, chorei de tanta dor no joelho. E Deus permitiu que eu sentisse aquelas dores. Que muitas vezes eu
que eu fizesse cirurgia para quê? Para ter uma experiência. E eu posso falar para você que eu aprendi muitas coisas com isso. Aprendi a ouvir a voz de Deus, a saber que é a vontade de Deus. Se você, meu irmão, você pode estar enfrentando o que for na sua vida, para um pouco, deixa essa alma agitada de lado. A alma da gente ela é agitada, ela fica... A alma da gente é assim. A alma da gente ela é agitada, ela quer resolver as coisas do nada. É uma alma... Ai meu Deus, tem que ir para cá, tem que ir para lá. Não para um minuto para ouvir Deus. Não para um minuto para sentar, para colocar, segura essa alma. A alma se está presa agora. Meu homem interior, nascido de novo, domina você agora. O homem nascido de novo, o homem e a mulher nascido de novo tem poder sobre essa alma agitada. Tem poder para dominar essa alma. Essa alma tem que ser travada. Para um pouquinho. Ao invés de ficar agitado. Ai, meu filho. Ai, meu marido. Ai, minha esposa. Ai, ai, ai. Mulher que se desespera mais, né? E homem também. Homem meio calado. Aí vem com o bico desse tamanho. É verdade. Nós somos assim. E temos que parar um pouco de ser agitados. De querer resolver as coisas no nosso braço. Vocês perceberam que muitas vezes a gente canta as coisas que não vive? Já perceberam isso? A gente vai na igreja, canta, o louvor é uma benção, né, Juninho? Poxa, um menino tem uma afinidade muito grande por ele. Menino bonito, como eu sempre falo por ele. Yeah! O louvor é uma benção. Mas muitas vezes nós cantamos algo que nem vivemos. Já perceberam isso? Com Deus, Deus quer que você cresça, meu irmão. Que você tenha uma fé madura. Muitas vezes tem pessoas que vivem anos no Evangelho e têm uma fé de criança. Uma fé imatura. Uma fé que não é poderosa para vencer as adversidades. Esses cristãos aqui que Pedro relata, eles tiveram uma fé... Osmar, me fala aí, se eu passar o tempo. Venceram a batalha pela fé. Tiveram uma fé fortalecida, uma fé madura, para enfrentar as dificuldades, as adversidades da vida. Mas como é que eles conseguiram isso? Eles ouviam os apóstolos, ouviam Pedro pregar, ouviam outras pessoas que a Bíblia não relata aqui, mas a história da igreja fala. Muitos homens como Policarpo, que era um discípulo de João, Inácio de Antioquia, e muitos outros nomes. Se você estudar a história da igreja, você vai conhecer. Faria sabe o que eu estou falando. Muitos homens que a história da igreja comenta, que foram homens que levaram a palavra de Deus a sério, que deram suas vidas por amor a Cristo. O próprio Pedro, que nós estamos falando aqui, que fala para este povo, ele mesmo foi crucificado de cabeça para baixo. Ele preferiu ficar de cabeça para baixo, ele preferiu ser crucificado invertido, do que morrer da mesma forma que o seu Senhor. Mas como que Deus deu forças para Pedro e para esses cristãos passarem essas dificuldades? Porque eles tinham comunhão com Cristo. A fé deles era uma fé madura, meu irmão. Uma fé madura, não uma fé infantil. Uma fé pequena. Era uma fé amadurecida. E você não vai ter uma fé amadurecida do dia para a noite. Nunca. Esse negócio que o cristão... A gente acabou de aceitar Jesus. Ai, está cheio de amor por Cristo. A gente quer sair em todo lugar pregando. Eu lembro que eu ia lá no 69, na Santa Ifigênia, pregar para prostitutas. Eu entrava naquele lugar de um prostíbulo, falava de Jesus para todos, e caía gente demoniada, segurava o demônio. Aprendi a segurar o demônio e falava, sai em nome de Jesus. E muitas pessoas ficavam olhando, espantadas. Falava do amor de Deus. Mas chegou um tempo da maturidade. Um tempo que muitas vezes falava com Deus, Deus não ouvia o que eu falava. Você pode estar passando por isso agora, você está falando, poxa, parece que Deus não fala comigo. Parece que Deus me esqueceu. Não sei porque eu estou batendo nesse ponto, mas vou falar mais um pouquinho sobre isso. Parece que Deus se esqueceu. Parece que Deus esqueceu de você. É o sentimento que muitas vezes vem no coração. Não é que Deus se esqueceu de você. Que Deus quer que você cresça, que você aprenda a palavra. Que você passe muitas vezes horas meditando num texto bíblico. Horas meditando, aprendendo, vindo na igreja, perguntando. Para de ficar agitado. Para com essa agitação. A agitação não vai mudar em nada a sua vida. Não vai mudar a vida da gente. A Bíblia fala para nós, o próprio Deus diz para nós, não termos agitação por nada, não termos ansiedade.
para nós não nos ansiarmos por nada. Negar-se a si mesmo é negar também a ansiedade. Não sei o que amanhã vai ser da minha família. Não sei amanhã o que vai ser dos meus filhos. Não sei amanhã o que vai ser da minha esposa. Não sei o que vai ser amanhã do meu filho. Não é crente, não aceitou Jesus. Para com essa neurose. Vai você buscar a Deus. Vai você parar um tempo em casa, ter comunhão com Deus. Tranca a porta do seu quarto. Se você não tem um quarto com porta, vai para o banheiro, fecha a porta do banheiro. Fica no cantinho, no seu cantinho. Para um pouco, para de agitação. O que acontece é que somos muito agitados. Nós somos herdeiros de uma herança incorruptível, como Pedro falou aqui no capítulo 1, versículo 3. Somos herdeiros de uma herança eterna, uma herança que está nos céus, uma herança incorruptível, imarcessível, algo que Paulo diz também em Coríntios, que olho não viu, nem o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem, mas é o que Deus tem preparado para aquele que os ama. Só crê nisso quem nasceu de novo, quem entendeu Cristo. Por mais que você esteja passando por dificuldades, por provações, por lutas, aprenda isso. A vida cristã é feita, você cresce debaixo das provações, debaixo das lutas. Se você não tiver provações, não tiver lutas, meu irmão, então você não está vivendo a vida cristã. Quando tudo é bom, comida farta, filhos na mesa, tudo está perfeito. Será que mesmo assim eu não tenho que buscar a Cristo? Claro que eu tenho. Pergunta a você. Se eu perguntar para cada um de vocês essa noite, se a gente sentar e bater um papo, eu gosto muito de conversar, de falar. Eu faço isso com os adolescentes. Pergunta a cada um de vocês. Se eu perguntar para vocês se algum de vocês não estão passando por lutas, todo mundo vai falar que está passando, que tem problemas, que tem dificuldades, que tem coisas aí dentro de você que você não venceu ainda, que tem coisas dentro de você que muitas vezes você não sabe como vencer. Mas você só vai vencer se você parar um tempo. Parar. Para de agitação. Vai orar. Vai aprender a Bíblia. Para com essa alma agitada. Segura essa alma agitada. Exerce a sua fé contra ela. A gente escuta o pastor falar várias vezes sobre a alma, e a gente não entendeu o que é a alma. Esse mundo emocional é um mundo terrível. A gente acha que Deus tem que falar no mundo emocional. E Deus não fala no mundo emocional. Deus fala onde? No nosso espírito. Porque Deus é espírito. Deus é espírito. E o espírito nascido de novo, ele tem domínio sobre essa alma. Essa alma agitada. Aqueles cristãos tinham uma alma controlada. Uma alma controlada pelo Espírito Santo. O que eu quero comentar com os irmãos essa noite? Que você viva uma vida cristã diferente. Tome posições na sua vida. Eu mesmo, cada dia que eu estou acordando agora, tenho posições diferentes para lutar contra as dificuldades, as provações. E renunciar à carne a todo momento, a toda hora. Não tem como. Então a vida cristã é construída debaixo do quê? De provações, de dificuldades. Mas no meio de tudo isso, há o refrigério de Deus. Aquele refrigério que Deus derramou sobre a vida daqueles cristãos. Aquela alegria sobrenatural que Deus derramou na vida desses cristãos aqui que Pedro fala. É uma alegria sobrenatural que Deus também tem para derramar no seu coração. Ah, meu irmão, minha irmã, olhe para Cristo, não olhe para os lados. Amém?